Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Alexandre. Bora para mais um vídeo do canal. E pessoal, hoje eu quero trazer um conteúdo novo aí pro canal, um pouco diferente ali do que a gente vem habitualmente trazendo aqui de vídeos, né? Claro que quem segue o canal sabe que a gente não tem muito um padrão de seguir aqui, mas o que eu quero trazer hoje aqui? Obviamente, se você não tá preso ou trancado numa caverna, você sabe que o assunto mais falado no momento são os modelos são as IAs, né? E mais especificamente os modelos de LLM. Você deve conhecer eles como ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Grok, Copilot, entre outros, né? Basicamente, esses serviços eles simulam o comportamento humano de uma interação entre duas pessoas, basicamente no que se diz respeito a uma conversação. Claro que você tem serviços específicos para cada tipo de demanda, mas em resumo, a grosso modo, seria isso, né? Mas por que eu quero trazer isso aqui para o canal? Recentemente eu estava estudando ali para trazer um conteúdo de inteligência artificial aqui para o canal e mais especificamente para dispositivos móveis, né? Você rodar sua própria IA, seu próprio assistente ali localmente no seu Android, no seu Raspberry Pi ou em qualquer outro hardware que você tenha de baixo processamento, né, de baixo poder computacional. Porque sabe-se que esses modelos, principalmente esses modelos mais comuns, eles demandam de bastante processamento, né? Então é um custo relativamente alto para se ter placas específicas para isso e processadores específicos para isso, né? Então eu achei a necessidade de eu gravar esse vídeo antes para que eu consiga contextualizar para vocês o que a gente pode utilizar para mitigar esse tipo de problema, esse custo operacional de hardware que a gente poderia ter para criar o nosso próprio assistente e como a gente pode rodar algo desse tipo localmente, com uma performance boa, pelo menos relativamente boa e aceitável no quesito de respostas. Então, obviamente eu não vou entrar muito a fundo no que são, de como funcionam essas LLMs. Tem vídeos no YouTube muito mais específicos para isso, mas eu queria dar só uma pincelada para que não ficasse algo jogado de qualquer forma aí para vocês. Mas basicamente essas LLMs, o próprio nome já diz, né, que elas são Large Language Models, né, modelos de linguagens extremamente grandes, né? E eles são mensurados pela quantidade de parâmetros ou de tokens que são disponíveis nele. Então, quanto maior a quantidade de parâmetros e maior a quantidade de tokens que é disponível no modelo, mais generativo ele é, né? Mais generalista, ele sabe mais um pouquinho de tudo, mas também maior ele se torna. E o fato dele se tornar maior, ele se torna mais complexo, mais poder de processamento você precisa, mais GPU, mais hardware você necessita para rodar esse tipo de modelo. Para mitigar esse tipo de comportamento, existem algumas técnicas e algumas bibliotecas e projetos open source que resolvem esse tipo de problema, né? E uma delas é uma bem conhecida, que ela se chama Llama CPP. Não se confunda pelo nome dela ser Llama, né? Ela não, ela é originalmente ela foi criada para rodar o modelo do Llama lá, o modelo do Meta, mas hoje ela já suporta bem mais modelos, então ela já aceita os principais, os mais conhecidos ali. Ela aceita inclusive os modelos chineses dela, tanto os da Google também, o Mistral, ela já aceita GPT, ela já aceita Gemini, o Gemma. é, então a maioria desses modelos ela já aceita e a tendência é ele sempre crescer cada vez mais, né? Já aceita também modelos multimodais, que são, não vou entrar muito no que são, mas basicamente você consegue rodar vários modelos e tornar seu assistente mais generalista, onde cada modelo vai falar um pouco de alguma coisa, sobre algum contexto, né? Mas basicamente essa lib, esse projeto, o que ele faz, né? O que realmente faz por baixo dos panos? A ideia é que ele otimiza um modelo já existente para um modelo um pouco mais ordenado, mais específico para ele, para que ele consiga rodar sem precisar de uma GPU, né? Como que ele faz isso? Você pode pegar um modelo já existente, um modelo comum aqui. Você pode acessar, por exemplo, o Hugging Face. O que é o Hugging Face? Eu contextualizar um pouco do Hugging Face, né? O Hugging Face ele é como se fosse o GitHub dos modelos, né? Hoje você tem acesso a todos os modelos de forma gratuita.
Então, a empresa ela treina o modelo, ela disponibiliza o arquivo lá para você baixar e você rodar ele do jeito que você quiser, você rodar localmente. Então, você tem todos os modelos aqui mais popular, como o do DeepSeek, o da Microsoft, modelos específicos, modelos generalistas, modelos especialistas, modelos não só de LLM também, você tem modelos de geração de imagem, de classificação de vídeo, etc. Esse site aqui tem basicamente todos os modelos que você precisar, você vai encontrar nele. Mas de novo, como eu falei, né, o fato do modelo estar aqui não quer dizer que você vai conseguir rodar ele, né, porque ele vai depender bastante do hardware que você tem. Então, por exemplo, o DeepSeek da vida, se você entrar aqui, você vai ver que ele está separado em vários arquivozinhos, ou seja, ele já é um multimodal ali. Você precisaria rodar vários modelos ao mesmo tempo para que você simulasse o mínimo do comportamento que existe hoje no serviço lá na internet, né? E como que a gente resolve, como que a gente consegue rodar esses modelos localmente aqui sem precisar ter um puta computador, né? Usando o Llama CPP. Ele basicamente ele vai pegar esses modelos e ele vai converter eles para um formato chamado GUF, né? GGUF, que ele é basicamente otimizando como está organizado os tokens, fazendo com que você consiga rodar sem precisar de uma GPU. Aqui mesmo no projeto você consegue ver o suporte, né, os chips que você consegue rodar. Então a maioria dos chips de celular vai estar aqui, vai ter as GPUs também, as mais comuns de device de Android. Então você vai ter a Adreno, você vai ter a Snapdragon, você vai ter as da AMD, da Nvidia e tudo mais. Mas de novo, você não precisa necessariamente de uma GPU para rodar ele. Você consegue rodar ele apenas com a CPU. Beleza, sabendo disso, como que a gente consegue utilizar ele para rodar, tendo em vista que ele é um projeto em C? Quem já programa em Python sabe que tem aquela premissa: se existe uma lib, provavelmente existe um pacote dela. Se existe um projeto, provavelmente existe uma lib dela em Python, e não seria diferente por Llama CPP, que você tenha um bind desse projeto já para o Python, né? Então ele já compila aquele projeto e faz um bind das principais funcionalidades para o pro projeto CPP, sem você precisar baixar o projeto ali e compilar, né? Então vamos utilizar esse projeto aqui mesmo para a gente tentar subir um nosso chatzinho local e ver como que funciona esse Llama aqui sem muita enrolação, beleza? Então vamos lá para o nosso VS Code. Aqui no VS Code eu startei um projetinho aqui, eu criei um, um ambiente virtual aqui do Python e instalei o Llama CPP, que é basicamente pip install aqui. Pip install é basicamente pip install llama cpp python. Se você fizer isso, ele vai instalar normalmente a biblioteca. Ela é bem simples de se utilizar, né? Ela não tem dificuldade nenhuma, ela não tem tanto segredo. Então eu criei aqui um arquivo, você importa ela, você pode simplesmente meu próprio o Copilot local tá autocompletando aqui. Vamos dar uma explicada aqui basicamente do que são cada um desses parâmetros. Ela vai ter milhões de milhões, exagerei, né? Ela vai ter dezenas de parâmetros que você consegue configurar ela do jeito que você achar melhor. Eu vou tirar esses dois aqui que eu não preciso dele. E nessa temperatura também. Eu vou tentar configurar o mínimo possível aqui, que se você botar o mouse aqui, você vai ver que tem todos os atributos aqui que você consegue passar. Mas o que a gente precisa? A gente precisa só do modelo, né? Ele tem que estar no formato GUF. Se você não tiver o modelo no formato GUF, você consegue baixar o modelo padrão mesmo e depois você usar o Llama para o próprio Llama CPP para converter o modelo. Só que aí você demanda de uma GPU pelo menos para fazer essa conversão de forma um pouco mais rápida, né? Você consegue usar na GPU, mas ela vai demandar muito de tempo, né? Então, aqueles modelos ali maiores como Mistral, o próprio Grok ali que você tem 10, 20 GB ou até 1 TB de tokens,
demoraria horas e horas para você fazer essa conversão. Ou você também consegue ir lá no Hugging Face. Você pode vir aqui no Hugging Face e você pesquisar por Goofy, né? Que você vai ter os aqui, Goofy. Você vai ter já os modelos já treinados no formato Goofy. Então você tem o Gema aqui da Google, já está como Goofy. E ele é um pouco menor, mas ainda assim ele é grande, né? 17 GB. Mas você vai ter um modelo otimizado para rodar num hardware sem GPU. Então pode ser que vale a pena você. Pode ser não, vale a pena você acessar o Hugging Face e baixar o modelo que você quer. Beleza? Então voltando aqui para o nosso código, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer um códigozinho para que ele baixe o modelo para a gente, né? A gente passa o modelo para ele e a gente baixa. Eu vou colocar aqui o modelo que eu quero. Eu vou importar aqui o import OS. O modelo que a gente vai baixar vai ser o Tiny Llama, né? É um modelo bem pequeno, cara, assim, relativamente pequeno em relação aos outros, né? Ele chega a ser 1 GB, né? 800, 900 MB. Mas ele é um modelo pequeno e a gente vai utilizar ele porque ele é específico para chat, então ele é bem facinho da gente implementar. E como só é um exemplo, você só precisaria mudar aqui o modelo que você quer. Beleza? Explicando um pouco mais aqui sobre os parâmetros também, você tem o caminho do modelo, que seria esse NX context, né? Esse context é o tamanho da memória do modelo que você vai utilizar, né? Tipo, quantos tokens ele consegue executar ao mesmo tempo. Então, por exemplo, esse Tiny Llama aí, ele é pequeno, então ele não tem tanto token, né? Então eu consigo colocar assim, ó, eu quero que você processe 2048 tokens por segundo, seria basicamente isso, combinados ao mesmo tempo, né? Então ele sempre vai processar esse tipo, essa quantidade baseada nesse número de contexto. Esse batch aqui eu não preciso. E o número de threads depende do seu processador. Como a gente não está usando GPU, a gente vai utilizar o nosso processador. Então, se você tem um processador Core ou um dual corezinho mesmo, próprio, se você tiver um Raspberry Pi da vida, você especifica aqui quantos threads você quer que que o CPP rode e execute o seu modelo, né? Vai depender do processador. Aqui, como eu tenho meu processador, ele tem 16 núcleos, então eu vou deixar aqui como, né? Bem simples porque o modelo ele é bem pequeno. Mas é threads, ele é threads, né? Se bem que o Python não tem threads, mas ele simula uma thread ali para você. Beleza? Então vamos fazer uma funçãozinha aqui, chamada de download model, que ela vai fazer o seguinte, ela vai verificar se existe o meu Copilot já até ficou doidão aqui. Não existe essa função de download do Llama, né? Mas a gente pode deixar essa validação aqui. Ele vai verificar se o nosso modelo já existe. Se ele existe, a gente usa, se não, ele só a gente vai e baixa, né? Então eu vou deixar aqui. Ele cria a pasta caso ele não exista. A gente faz um outro if aqui para verificar se, no caso aqui, o nosso model dir, para verificar se existe a pasta. Se não, a gente verifica se existe o, o modelo. Se o modelo já existe, a gente só fala que ele já existe, beleza? E não faz nada. E por fim, a gente vai fazer o download do nosso modelo. Então vamos fazer o seguinte, a gente tem aqui o nosso noModel, vamos pegar a URL. Como que eu tenho uma URL salva aqui do Hugging Face desse modelo, mas é fácil, eu vou mostrar aqui para vocês como vocês conseguem pegar a URL lá no Hugging Face. É relativamente simples também. Então aqui, ó, no exemplo do Gema, se você entrar aqui, você vai ver o botãozinho de download aqui. E aqui, se você botar o mouse, você copiar o link aqui, e você for lá no projeto, e você colar ele aqui, você vai ver que ele já vem no ponto de fazer download, e aí você precisa só mudar o nome aqui do modelo, né?
Então, basicamente, é bem simples de se fazer esse download, né? Então, eu já peguei aqui o do Tiny Llama, né? Que é um modelo pequeno do Llama que a gente vai usar aqui para testar. E, e vamos fazer o download do modelo aqui, beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos criar um response aqui. Provavelmente o meu não tem um requests, eu vou dar um pip install aqui no requests. Beleza. Aí eu vou importar ele aqui. Requests. E aí eu vou pegar o URL, eu vou baixar ele em modo de stream, né? Ou seja, como ele é um modelo grande, eu vou ficar pegando o chunk dele e fazendo o download de pedaço em pedaço, para que fique mais fácil de verificar. Uma outra coisa, eu vou usar a biblioteca aqui, ó, TQDM. É uma biblioteca bacana do Python que ela faz um proxy bar no terminal, né? Então eu vou fazer assim, ó, from tqdm, beleza. Aí aqui eu vou precisar o seguinte, eu vou criar aqui um total size, o meu Copilot já ajudou aqui, mas ele vai pegar lá dos headers do tamanho do... Como eu estou baixando em modo string, vai vir o content length lá do arquivo, então eu consigo pegar o tamanho dele, né? Eu abro o arquivo aqui e jogo para dentro do TDQM, o TDQM vai fazer o local, o proxy bar aqui no terminal, e aí eu vou pegando o chunk aqui e vou gravando ele localmente, beleza? Então, sabendo disso, eu vou colocar só um printzinho aqui que terminou, né? Pronto. Bora ver se esse cara tá funcionando. Eu vou botar aqui um if man. Beleza. Que eu nem preciso ver. Só vou verificar se o modelo tá baixando. Se ele der tudo certo, ele vai criar uma parte chamada models aqui e vai gravar o modelo lá. Então, se eu botar aqui Python e o man, deu erro. Ah, tá. Deu erro porque eu estou definindo o Llama antes de baixar o modelo. Então vamos fazer o seguinte, ó. Ele só vai, ele só vai executar esse cara aqui. Eu vou comentar ele aqui por enquanto, só para a gente testar o download aqui. Aí, beleza. Agora a gente consegue já baixar o modelo e salvar localmente de uma forma que a gente consiga simplesmente passando a URL ali. Nosso próprio script vai baixar ele. Beleza, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um mini chatzinho aqui, pode ser via terminal mesmo, onde a gente vai rodar esse modelo. Então vamos criar aqui enquanto ele baixa ali, criar aqui uma start LLM, beleza. Beleza, ele inicia o LLM aqui e vou criar um main aqui, que ele vai baixar, tá aqui. Tá, ele vai baixar o modelo e vai iniciar o LLM. Depois que ele iniciar o LLM, a gente pode fazer nosso chat aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um whilezinho mesmo, fazer um loop infinito aqui, um while true, onde a gente vai pegar o prompt, né, que a gente quer e, e conversar com o LLM, né? Uma coisa que você tem que notar é que o LLM você pode adicionar qualquer contexto para ele, né? Você pode se você tem um Copilot, se você tem esses assistentes de código, ele precisa de um contexto para ele ficar melhor. E de uma conversa, o contexto é a própria conversa. Então você tem que, de alguma forma, gravar o histórico da sua conversa para que o seu modelo consiga te responder baseado no contexto que vocês estão conversando, né? Lembrando que modelo não salva nada localmente, não tem banco de dados para isso. Então você tem que sempre ter o histórico do que você está conversando com ele para que você consiga ter respostas melhores. Então vamos botar aqui um history. Eu vou até colocar ele um string mesmo, não vai ser uma lista. Ela tem que ser dentro do while, né? Porque o histórico vai ter sempre de quando a conversa aconteceu. Aí eu vou pegar o input aqui, eu vou colocar assim, ó, you.
que é eu, né? Que é o meu input, né? Aí ele vai fazer uma verificaçãozinha aqui. Se ele, se ele ver a palavra exit, ele sai fora do, do loop, né? Então, beleza. Então, vamos iniciar aqui o LLM, né? Aqui eu só instanciei ele. Agora vamos iniciar a conversa dele aqui. Então, response aqui. E vamos chamar aqui o LLM. E a gente vai passar o quê? Vai passar o histórico, né? Que é a nossa conversa. O segundo parâmetro, a gente vai passar max tokens, né? Quantos tokens a gente quer que a resposta deles tenha? Então, vou botar no máximo 256 para ele não fazer aquela resposta zona gigantesca, né? Tokens basicamente é o número de palavras, né? Sempre pense nisso. Tem um parâmetro aqui também no LLM que ele se chama stop, né? Para que serve ele? Ele é muito importante porque ele serve para que teu assistente não fique conversando infinitamente. Ele pare quando ele vê alguma palavra que ele conheça, né? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar o barra N, né? Claro, porque ele pode dar uma quebra de linha, né? E vou colocar o user, que é basicamente aquele, opa, colocar ali o u, que é o meu ali, que eu coloquei ali em cima, né? E eu vou botar até assim, vou deixar aqui, beleza. E por fim, eu vou dizer que o eco dele é falso. Para que serve esse eco? Para que serve esse eco, né? Esse eco significa que ele só vai mostrar a resposta, né? A resposta gerada. Ele não vai precisar responder, sempre te mostrar tudo aquilo que vocês conversaram. Ele vai usar o teu histórico como contexto, mas a resposta vai ser só da última coisa que você perguntou, para que não fique aquela conversa gigantesca, né? Tem alguma coisa errada aqui? Ah, tá. É que ele colocou dois aqui. Faltou uma vírgula aqui. Beleza. Beleza, agora a gente tem a resposta que o LLM gerou. E aí a nossa resposta, a gente precisa pegar ela de dentro das escolhas que ele. Porque que acontece? O LLM ele vai trazer várias coisas além, várias respostas. Pode ser que ele traga mais de uma. Então vamos pegar sempre a resposta zero, que pro LLM a posição zero, ela geralmente é a que tem mais probabilidade de ser a resposta correta. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos criar aqui um texto text response. Ó, ele já até pegou aqui. E vamos dar um strip no final só para tirar o strip, só para tirar os espaços, né? Então ele vai ter a resposta do LLM, vai ter o choices, né? Que é uma lista de respostas. E dentro dela vai ter um atributo text. Então a gente vai pegar a posição zero, que na lista de do LLM, geralmente a zero é a que tem mais probabilidade de ser a resposta mais fácil, mais correta para você. E aí a gente atualiza o histórico com, com a resposta, né? Então você vai ter o nosso histórico, o que a gente conversou. Como a gente já tem o you, ah tá, eu esqueci de colocar aqui. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui o histórico, depois aqui não, vou botar aqui, que o histórico receba a nossa, isso, pronto. E vamos botar aqui LLM. Então o que acontece? Eu vou colocar, ele vai fazer uma pergunta para mim. Eu vou colocar a resposta no meu histórico aqui, como se fosse eu dito, e aí aqui ele, que é o que vai ser respondido aqui. Quando ele responder, a gente vai adicionar, eu até posso tirar aqui, ó, deixar só text response. Como eu já coloquei ali, eu já tenho lá. Então beleza, a resposta eu vou botar LLM. Beleza. Na teoria é isso. Eu consigo criar um mini chat aqui com o LLM, usando a biblioteca
é Lama CPP Python, né? Beleza. Ó, o que aconteceu aqui? Isso aqui tudo quer dizer que ele está verboso, né? Eu não preciso que ele seja verboso. Então deixa eu tirar a verbosidade dele aqui, para que a gente não fique vendo o que ele está fazendo por baixo. Caso você queira ver, eu vou cancelar ele de novo. Então beleza. Ó, o modelo existe, ele usou o modelo e ele perguntou para mim. Então eu vou fazer aqui um hello. O modelo veio, ó, ele veio o atributo, ó, thank you, tá. Ele veio errado aqui. Provavelmente eu fiz alguma coisa errada aqui, a text response. Ele pegou de dentro do... Ah, caralho, aqui ó, o print tem que ser desse cara, não é do response. Beleza. Bora ver aqui de novo. Então, vou dar um hello aqui. Aí, thank you for your time, LLM. Que for... Ah, tá, eu não preciso... Tá, eu não preciso botar o LLM no final, porque a resposta dele aqui sempre vai ser com LLM. Então, é só tirar aqui e deixar text response, beleza? Vou fazer aqui. Can you understand Português? Vou perguntar se ele entende português. Aí, ele falou que sim, mas ele respondeu em espanhol. Ó, é sarcástico. Espanha. Então tá bom. Vou fazer uma pergunta aqui então. Me responda. Qual a capital do Brasil? Capital do Brasil é 4.000. Ah, tá. Ele confundiu capital com o capital do Brasil. Beleza, era isso que eu queria. Eu acho que é isso que eu queria trazer aqui para vocês. Porque mais para contextualizar, para deixar vocês a par do que eu vou estar trazendo aí nos próximos dias. Esse repositório esse exemplo que eu fiz aqui para vocês já está no meu GitHub lá. Vou deixar o link para vocês. Ele tem algumas funcionalidades a mais. Eu criei um servidorzinho WebSocket para você, então você consegue realmente simular um chatzinho com ele, você consegue utilizar ele na sua forma mais simples é, a sua forma mais convencional de utilizar, né, que é utilizar ele como chat. E aí você consegue utilizar ele para qualquer coisa, né? Você consegue fazer o seu próprio bot, você consegue fazer o seu próprio agente de IA, você consegue fazer o seu assistente local, você consegue pegar um modelo especialista de alguma coisa que é específico para o seu modelo de negócio e você rodar ele utilizando o Python ou qualquer outra linguagem, só precisa você fazer um bind para onde você quer. E tudo isso você consegue fazer com pouquíssimo poder computacional, seja com hardwares baratos, com sistemas embarcados, como Raspberry Pi e qualquer outro tipo de hardware simples, né? Então é isso, pessoal. Se inscreve no canal, curte o vídeo aí, compartilha para poder a gente manter a relevância do nosso conteúdo na internet, beleza? Então valeu, até a próxima.